Olá, meus divos, minhas divas, leitores e leitoras. Eu sou a Calu e muito bem-vindos ao meu canal do Booktube. Então, eu vou contar um pouquinho de mim antes de vir pro assunto do vídeo, pode ser? Eu leio poucos livros por mês. Essa aqui não é a minha estante toda, tem mais aqui em cima e mais na minha sala. Eu amo comédia romântica. E eu gosto muito mais ainda quando é fake dating. As minhas leituras pro mês de julho vão ser Um Amor Sem Freio. E no Kindle, que eu também tô lendo, que eu tô achando muito bom. Aconteceu Naquele Verão. Eu sei, muito clichê, mas eu tô querendo ler todos os clichês possíveis. Agora, porque eu acabei de ler O Jantar Secreto e não foi uma experiência muito agradável pra mim. Não quero continuar muito nesse mundo até, sei lá, eu li uns 15 desses romancezinhos fofinhos, rápidos e... enfim. Eu tenho 22 anos, eu tenho um podcast, que eu parei com ele, mas eu pretendo continuar, inclusive vai vir aqui pro canal. E, enfim, acho que isso é um pouquinho de mim. Eu acho que o que dá mais beleza no livro é justamente essa magia que ele tem de causar sensações na gente. Um livro que eu mais tive essa sensação, assim, de ser uma coisa única pra mim. Tem muita gente que não gosta dele, tá? Então, se você não gosta dele, eu respeito. Mas, assim, leia de novo. Tô falando desse aqui, O Jantar Secreto. Gente, eu falei dele no BookTok. Simplesmente, eu acho que faz muito tempo, muitos anos, que eu não tenho uma sensação que nem eu tive com esse livro aqui. E eu digo, tipo, de sensação mesmo, assim, de você parece que está vivendo o livro, você parece que tá sentindo as mesmas coisas que o protagonista ou que algum amigo dele tá sentindo. E assim, simplesmente isso aqui mudou minha visão de leitura, por isso que eu falo. Esse livro aqui pra mim, por sensação, ele é 4,5 estrelas favoritado. Muita gente pode achar ele tecnicamente um livro 3 estrelas. Pra mim vai ser sempre sobre sensações. Então, se você não quiser acreditar na minha classificação de livro, tá tudo bem. Eu te respeito. Mas se você gosta do fato de você poder ter sensações ao ler um livro e receber uma indicação baseada nisso, fica comigo. E, enfim, vamos começar. Esse aqui é o meu começo. E pra quebrar o gelo... Nossa, essa piada foi muito ruim. Vamos falar de um livro que se chama Quebrando o Gelo. Pra quem não conhece, eu acho muito difícil não conhecer, mas enfim, é esse livro aqui. Ele foi indicado pra mim como livro pastel. Pastel. Como se fosse um romance pouco bem feito, com... A única coisa interessante que teria nele seria essa coisa de romance casual que eles têm, sabe? Eu fui ler. Porque assim, eu adoro, gente. Eu não sei explicar. Eu sei que tem Tudo é Rio, eu sei que tem 1984, que aliás eu amo esse livro. E acho que uma das únicas coisas boas que o ensino médio me trouxe foi ter feito eu ler esse livro e mais alguns outros, que eram distopias e, enfim, foi aí que eu me apaixonei por fantasia e distopia. Enfim. E esse livro aqui, ele me surpreendeu muito. Por quê? Não digo que só tem coisas boas e extraordinárias nele, até porque eu falei no meu BookTok que ele não é um livro feito pra ser extraordinário. Eu não acredito que ele seja um livro feito pra ser extraordinário. Só que ele é muito bom. E justamente por ele não se propor a ser uma coisa e ele cumprir o papel que ele se propõe, eu acho ele muito bom. Então, vamos falar sobre a história de Quebrando o Gelo. Quebrando o Gelo vai acontecer, assim, na faculdade. Vai ser o Enemies to Lovers, com patinação no gelo e hóquei. E assim, eu acho essa proposta, por mais que eu já tenha tido algumas muito boas, eu achei essa proposta legal, de juntar duas coisas que meio que se combinam, assim, sabe? A protagonista, ela vai ser uma pessoa, assim, meio estúpida. Mas não estúpida no sentido ruim da palavra, no estúpida no sentido de ela não vai levar desaforo pra casa, ela vai falar o que pensa, ela vai ser afrontosa mesmo. E tem esse capitão do time de hóquei, que ele é meio que o paizão do grupo, ele é o responsável, ele tem que ser o responsável, né? E ele ali, obviamente, é o mais popular. A pista de patinação vai ser quebrada, vandalizada.
E aí eles vão precisar dividir a quadra de hóquei, porque a menina precisa patinar. E ela odiou ele de primeira. Odiou, né, gente? Porque vamos combinar. Eles sempre se gostaram, mas nunca admitiram. Eu acho que foi o primeiro cara a cara, assim, que eu senti realmente uma tensão muito forte, sabe? Sei lá, eu senti uma conexão muito forte deles nos primeiros encontros. Mesmo que ela quisesse muito ficar longe dele, tipo, ele já era muito apaixonado por ela, eu acho isso muito legal. Não apaixonado exatamente, né? Mas ele era fissurado nela. Essa é a melhor palavra, fissurado. E assim, pra mim, ele fala muito sobre amizades tóxicas. Ele fala muito sobre você evoluir em um relacionamento. Sobre você fazer escolhas em um relacionamento. Sobre você saber a hora de deixar alguém ir embora da sua vida. Pelo seu próprio bem. E também sobre você... como é que eu posso dizer? Tipo... aprender a não lidar com a expectativa alheia. Que você tem que botar a sua própria expectativa. E assim, eu achei isso... enfim, eu achei isso muito inesperado. Porque eu esperava que fosse mais sobre um romance que eles ficavam casualmente e se apaixonaram, enfim. E não, tipo... agora vem spoiler, então se você quiser pular essa parte, tá tudo certo. Porque assim, o Aaron, que é o amigo dela, né, o melhor amigo, ele fez ela ter transtorno alimentar. Ele controlava tanto ela nessa questão de alimentação porque ele não conseguia pegar ela. Não era questão dela ser pesada. Era questão dele não aguentar pegar ela e ele ficava jogando na cara dela que ela era gorda e pesada. E ela não era. Porque, assim, ó, ver era... eu não sei dizer, mas era angustiante você ver ela com medo de comer o hambúrguer. Era muito angustiante. Fica pensando, tipo, o que esse garoto fez na vida dela, sabe? E o que mais me chocou foi ela... que foi uma coisa que me deu muita raiva. Porque, assim, ó, o Nathan, né, que é o namorado dela, ele já não gosta dele desde o início, porque é um cara que é muito agressivo com ela, é um cara que é muito manipulador com ela, e ele percebe isso. E aí ela vai aos poucos percebendo, só que ela mesmo assim não quer largar. E tudo bem, é uma escolha dela. Mas assim, você chegar e você falar que precisa dele pros objetivos e tal. Teve uma hora que eu entendi, mas no primeiro momento eu fiquei assim, mana, o que você tá fazendo? O cara literalmente ficava dizendo que você era muito pesada pra ele levantar, ficava te diminuindo em várias situações, fica xingando você de tudo quanto é coisa pra tudo quanto é pessoa que ele acha na rua. Então, assim, isso me estressou bastante. Isso me estressou muito nesse livro. E eu sei que a intenção não é ela ser perfeita, é ela evoluir. Só que, assim, ó, isso foi... eu vou mostrar pra vocês um trecho. Várias vezes, Nate mostrou pra mim e todos ao meu redor o que tem pra oferecer. É por isso que eu sei que, por mais que ele me ame, essa coisa com Aaron vai muito além de uma falta de confiança nele. Tem a ver com a autoestima de Nate e sua posição na minha vida como alguém que me ajuda. Nathan não sabe como processar o que está sentindo porque não tem um histórico de centenas de horas de terapia como eu. Então não fico chateada com ele por não saber como organizar seus pensamentos. Mas ele sabe ouvir e não está fazendo isso. Para ele e o resto dos meninos, Aaron é o vilão. Ele é o vilão da história, o pesadelo que veio para arruinar tudo, quando na verdade Aaron é um homem muito emocionalmente imaturo e confuso. Eu disse tantas vezes que pessoas que estão sofrendo fazem as outras sofrerem, e é verdade. Ele mente e manipula as pessoas porque só sabe fazer isso. Aí beleza, tem mais coisa, mas enfim. Isso aqui foi uma coisa que me incomodou muito, porque eu entendo ela estar chateada com o Nate. Porque, enfim, ele não quer que ela vá morar com Aaron, mas assim... eu vendo a pessoa que eu amo perto de uma pessoa que tá fazendo ela ter transtorno alimentar, fazendo ela ter constantemente a autoestima dela baixa, manipulando ela, manipulando os outros ao redor dele pra fazer o que ele quer, constantemente botando ela pra baixo em treino. E, enfim, várias outras coisas que ele já fez, como xingar a pessoa por aí e tudo mais. Eu não ia querer que a pessoa ficasse no mesmo ambiente que ela.
Então, assim, ela falar que o Nate não entende porque ela tem muitas horas de terapia mais que ele, eu acho meio too much. Eu não... Pelo menos, eu não enxerguei o personagem desse jeito. Eu não enxerguei o Nathan desse jeito. De tipo, ela é minha, não vai ficar perto dele. Eu enxerguei mais de tipo, o cara tá fazendo mal pra ela. Eu não vou deixar um cara desse perto da minha mulher. Por mais que ele seja o parceiro de patinação dela, ela tem plena capacidade de conseguir patinar sozinha. Só que eu também entendo ela, tipo, tá chegando o campeonato e tá chegando as coisas e, enfim, ela precisava dele. Só que aí no fim ele assediou ela no meio de todo mundo. No meio de uma apresentação que era muito importante pra ela. Então assim, será que defender tanto assim ele na mente dela pra falar que ele é um homem confuso e tal, ele é só uma pessoa mau caráter. Ele é só ruim. E as pessoas podem ser ruins, por essência. Entendeu? Ele não precisa ser confuso e tudo mais, porque em nenhum momento ele se apresentou carinhoso com ela. A não ser que fosse uma coisa que, pro fim que ele queria, fosse bom pra ele ser legal com ela. Então assim, isso me incomodou muito. Tanto que ela achava que o problema pro Nathan era o Aaron substituir ele na vida dela. Eu falei, tipo, gente, que garota estúpida. Gente, eu tava muito irritada nessa hora. Porque assim, eu entendo os dois lados, mas foi o que eu já expliquei pra vocês. Eu não vou explicar de novo, senão eu vou me irritar. Mas assim, tirando isso, eu achei que o livro tratou de alguns temas muito bem. Principalmente sobre a questão do assédio, sobre a questão do transtorno alimentar dela, que o Nate ajudou ela aos poucos, mas assim, não foi uma coisa tipo, ele me ajudou. Gente, acabou. Não foi assim, foi aos poucos e eu gostei muito disso. Pra mim, esse livro, se a gente for colocar em estrelas, eu daria um 4 de 5 estrelas pra ele, com base no que, do jeito que eu me envolvi, o que a história pretendia ser, que ela não pretendia ser extraordinária. Ainda mais porque esse livro fala sobre aprender a confiar em outra pessoa. Tipo, a forma como ela aos poucos vai confiando no Nathan e fazendo aquele casal realmente funcionar, por mais que em alguns momentos ele ou ela estivessem em desarmonia, assim, eu achei muito legal, muito legal. As pessoas não vão te deixar cair, você só precisa segurar a mão delas. Que é o que a gente tá falando na questão do tópico de confiar e, enfim, ser um casal, uma pessoa melhor em questão disso. Eu achei isso muito interessante, porque eu fiquei pensando assim, quando foi a última vez que eu deixei segurarem a minha mão de verdade? Ter alguém, pelo menos. Esses livros que fazem a gente pensar na nossa vida, assim, como um todo, eles são muito legais, né? Porque quando que eu ia imaginar que eu ia ler Quebrando o Gelo e eu ia me questionar sobre eu não ter ou eu ter uma pessoa pra eu confiar, assim, que eu sei que vai chegar e vai segurar minha mão e que vai estar comigo em todos os momentos e pode ser romântico ou pode não ser romântico, pode ser platônico, mas uma pessoa que vai ser assim, sabe? Por isso que eu digo, Quebrando o Gelo, ele não é uma revolução literária. Eu acho que ele não foi escrito para ser uma revolução literária. Só que eu acho que ele revolucionou muitas coisas que eu pensava. Ele revolucionou muito o jeito que eu vejo algumas relações, sabe? E não do estilo, nossa, mas ela é tão básica assim pra ter lido um livro tão... e tirou, tipo, uma grande questão filosófica. Mas não, gente. Eu acho que são nesses pequenos livros, nessas pequenas coisas que a gente realmente se constrói, assim, como pessoa, o que a gente quer, o que a gente deseja, assim, pra nossa construção como ser humano. Não precisa ser um livro como Uma Vida Pequena, mas me fez bem. Eu já contei pra vocês do livro, já contei o que eu senti com o livro. Agora eu vou fazer 2 grupos. Grupo A e Grupo B. E aí você vai saber se você lê esse livro ou se você só larga e vai pro próximo vídeo e espera uma indicação nova. Então, se você gosta de aqueles romances com faísca, diálogos afiados, uma coisa mais eu não gosto de você, mas eu tô vendo que eu não vivo sem você, você é o grupo A, beleza? E se você tá querendo, por agora, ler algo complexo, com camadas, com profundidade real, algo assim, mais
construído propositalmente, eu não recomendo você ler esse livro agora, você seria do grupo B. Então, se você é do grupo A e você gosta de faísca e você gosta daquele romance, eu acho que você vai gostar. Eu realmente acho. Esse livro foi... Não vou dizer que ele foi o melhor livro do ano, mas ele foi muito bom. Ele foi muito bom. Me fez tirar um pouquinho esse preconceito que eu tinha de livros muito famosos, assim. Então, pra concluir aqui nossa conversa, Quebrando o Gelo, ele vai ser muito mais sobre o sentimento em si, sobre o que você vai sentir lendo esse livro, do que realmente uma coisa... E não tô negando que ele seja, tá? Mas tô dizendo, caso você espere algo do tipo, é bem construído, com camadas, com complexidade, ele não vai ser. Ele vai ser pra você sentir algo. Pelo menos eu senti muitas coisas lendo esse livro. E ele era pra ser só um romancezinho de ficadas casuais. Então, eu não sei muito o que dizer, tipo, eu gostei muito. Esse aqui foi o nosso primeiro vídeo. Eu tô muito feliz de ter começado com Quebrando o Gelo. Eu tenho milhares de outros livros pra ler. Esses aqui, ó, são os que eu comprei na Bienal e eu ganhei de aniversário. E eu vou começar com esse aqui no nosso primeiro vlog de leitura. Então, assim, fica ligado que eu acho que esse livro vai ser muito bom. Esse livro vai ser épico. Se você gostou desse conteúdo e se você quer mais conteúdos, comenta aqui embaixo, se inscreve no canal e ativa o sininho de notificação. E também, se você já leu Quebrando o Gelo, conta aqui o que você achou dos personagens, o que você sentiu, me conta tudo que eu quero muito saber. Me conta quantas estrelas, inclusive, você deu nesse livro. Tchau!